Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, ou a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Digam comigo: deixaram tudo. Todos digam comigo: deixaram tudo e o seguiram. Vou chamar as crianças aqui rapidinho, logo em seguida vamos dar a palavra. Puder abaixar o retorno do som aqui para mim, o retorno do som da música, eu agradeço. Aí, 3 fofuras. Pai, nós abençoamos as nossas crianças, em nome de Jesus, amém. Quantos concordam? Pronto, vocês estão abençoadas, podem ir. Vai ser uma palavra rápida por causa do horário, nosso culto tem estado diferente, e eu estou respeitando o Espírito Santo, que deve sempre ter liberdade absoluta no nosso meio, amém? Todos concordam? Que o dono da igreja é o Espírito Santo? Amém. Bom, esse texto que nós lemos, ele tem alguns simbolismos que eu vou passar para você rapidamente, para conseguir aplicar, senão eu não chego na aplicação. O texto fala de 2 barcos, e esses barcos eu os tomo como sendo a igreja. O barco é a igreja, ou os 2 barcos são a igreja. Eu vou explicar depois sobre os 2 barcos. O mar representa os povos, lugares na Bíblia onde o mar aparece como símbolo de nações e de povos. Pedro representa liderança cristã, liderança evangélica. A rede simboliza o corpo organizado de forma estratégica e consciente, ou seja, quando o corpo trabalha em conjunto e com harmonia, ele forma uma rede de trabalho. E, portanto, rende mais. O mar alto representa a nossa incapacidade de determinar qual peixe virá na rede. O mar alto significa que nós não temos o controle da rede que lançamos no mar. Então, com esse simbolismo, o barco é a igreja, o mar são os povos, Pedro representa a liderança, a rede simboliza um corpo organizado, uma rede de trabalho organizada e consciente, e o mar alto representa a nossa incapacidade de exercer controle sobre a rede e sobre os peixes. A história é muito interessante, porque ela fala da chamada de Pedro,
Tiago e André. Eles haviam trabalhado uma noite inteira tentando, eles eram profissionais, by the way, eram pescadores profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo, mas tem aquele velho ditado que diz que tem dia que o mar não está para peixe, né? E esse era um dos dias que eles tinham trabalhado a noite inteira, pelejado, joga a rede daqui, joga a rede dali, e não conseguiram pegar absolutamente nada. Aí vem Jesus naquela cena, aí começa a acontecer algo que eu considero curioso. Jesus chega na cena e tem dois barcos, e ele entra em um barco. Aí me chama a atenção o seguinte, em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, né, na verdade até o final do capítulo 3, João conta a respeito da visão que ele teve do Senhor. Ele teve uma visão do Senhor, o livro começa com uma visão do Senhor, e a partir desta visão o Senhor diz para ele: escreve cartas e envia para as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia. Havia centenas e centenas de igrejas naquela região. Havia igrejas em Jerusalém, havia igrejas em Antioquia da Síria. Aliás, a igreja mais influente da época era a igreja de Antioquia da Síria. A igreja que ordenou Paulo ao apostolado, que ordenou Barnabé ao apostolado. E da onde saiu Paulo para fazer 3 viagens missionárias que mudaram basicamente o mapa daquela região. Portanto, sem sombra de dúvida, a igreja mais influente no sentido missionário naquela época era a igreja de Antioquia da Síria. Tinha a igreja de Filipos, que era a igreja mais doadora, mais liberal. A igreja menos apegada a dinheiro. Uma igreja que dava com liberalidade, dava com disposição. Uma das igrejas que sustentaram as viagens de Paulo. E Paulo chega a dizer que eles mandaram não uma vez, mas 2, o suficiente, porque ele precisava para as suas necessidades. E aí ele diz algo que todo mundo pensa que é para todo mundo. Ele diz: o meu Deus suprirá as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus o Senhor. Mas ele está dizendo que Deus suprirá as necessidades deles, porque eles davam. Eles eram liberais. Aí tem a igreja de Jerusalém, que era a igreja líder, a igreja onde estava o apostolado central, de onde saiu Tiago, Pedro, João e outros. E nós poderíamos ir citando aqui a igreja de Tessalônica, a igreja escatológica, a igreja que recebeu 2 cartas de Paulo, e boa parte dela um assunto altamente complexo que era escatologia, e Paulo discutia com aquela igreja com a maior naturalidade, porque era uma igreja muito sólida, biblicamente falando. Mas Jesus diz: escreve 7 cartas e manda para 7 igrejas da Ásia. E aí Jesus escolhe 7 igrejas apenas e manda entregar essas 7 cartas. E quando chega na igreja de Éfeso, na carta de Éfeso, que é a primeira carta, se não me falha a memória, quando ele manda a carta, ele diz algo para Éfeso, repreende Éfeso e diz assim: olha, se você não cuidar, se você não vigiar, eu vou tirar você do castiçal. Eu vou remover o seu castiçal. Com isso, Jesus dá uma pista muito forte, que eu quero compartilhar com você, que tem a ver com esse barco que ele escolhe para ministrar e para falar. Jesus dá a entender que em meio à multidão de igrejas que sempre houve, sempre haverá, há sempre um número de igrejas que ele escolhe como referência, igrejas que ele, na sua soberania, ele escolhe como referência para realizar certas coisas. Então, embora houvessem centenas de igrejas naquela época, ele só pega 7 dessas igrejas. São igrejas privilegiadas. Imagina você ter uma carta escrita para a sua igreja por Jesus na Bíblia. Está lá 7 cartas com o nome das igrejas, cartas que Jesus mandou entregar para essas igrejas. Imagina o tamanho do privilégio que é. Você está numa lista reduzida de Cristo. Ah, pastor, mas essas cartas eram só para repreender problema. Não, porque tinham 2 igrejas que não tinham problema algum. Igrejas que foram só elogiadas, Esmirna e Filadélfia. Igrejas que foram só elogiadas. Então as cartas não tinham a ver com problemas. Elas tinham a ver com o fato
de que mesmo no meio de multidões de igrejas, Jesus seleciona algumas igrejas para projetos específicos. E essas igrejas, elas não são melhores do que as outras. Aliás, não são mesmo. A de Éfeso era muito problemática. A de Tiatira era muito problemática. Mas ainda assim, elas ocupavam um lugar no castiçal. O castiçal tem 7 pontas. Por isso que Jesus falou, só tem 7 pontas. E essas 7 pontas, cada uma delas representa uma igreja. Uma igreja que está em algum lugar que Jesus usa como referência. Aí vem a de Éfeso com gracinha, Jesus fala, você deixa de bobagem que eu vou tirar você do castiçal, hein? Ou seja, eu vou colocar outra no seu lugar lá, e você vai ser mais uma igreja por aí no meio da multidão. Ser igreja é sempre muito bom, ser igreja é sempre uma bênção, ser igreja de Jesus é muito especial, mas agora, ser igreja de Jesus e ter um lugar no castiçal, aí é especial demais. Muito especial. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver com barco? Porque quando Jesus chega na beira da praia, tem 2 barcos. 2 barcos. E esses 2 barcos representam exatamente isto. O barco de Pedro era o barco do momento. Havia chegado um momento para aquele barco. Isso não tem a ver que um barco é melhor do que o outro, de que Pedro era melhor do que o dono do outro barco, não tem a ver com absolutamente nada disso. Mas tem a ver com o fato de que aquele era o momento do barco de Pedro. E Jesus não entra no outro barco, mas ele entra no barco de Pedro. E eu acho que eu não preciso nem dizer para você que um barco com Jesus dentro é um senhor barco. Um barco que Jesus decidiu entrar dentro e ir para dentro do mar. Que barco é esse? Não importa se o barco tem um furo no chão, não importa se a madeira está trincada, Jesus está dentro desse barco, está ali, vai virar história. Esse barco vira história. E o barco de Pedro virou história, só porque Jesus escolheu entrar dentro dele. Aí a história se desenrola de uma forma muito interessante, porque até então Pedro não conhecia Jesus como passou a conhecer depois. Esse é o momento do chamado de Pedro. Jesus chega, ele se vestia como um rabino, as pessoas chamavam ele de mestre, porque ele tinha característica de rabino, de mestre. Então, por uma questão de respeito, chega um homem bem vestido, né, com a roupa arrumada, barba bem arrumada, todo bonitinho, e fala, eu quero usar o seu barco. Pedro ia dizer, não, vai caçar barco em outro lugar? Não, havia um protocolo de respeito. E aí Pedro fala, ok, perfeitamente, tipo assim, eu trabalhei a noite toda, mas... Jesus entra no barco de Pedro, e o outro barco, talvez igual, talvez melhor, a gente não sabe, mas o outro barco fica do lado, e Jesus decide entrar naquele barco. Escute bem, eu estava durante a adoração aqui, louvando a Deus, já na abertura, no primeiro hino, quando começamos a cantar, eu vi quando a glória de Deus acendeu, e eu não consigo nem descrever isso para você. Tem 2 anos e um pouquinho que nós estamos aqui, e tem 2 anos e um pouquinho que eu estou clamando a Deus para vir aqui neste lugar. Estou clamando a Deus para escolher esse barquinho. Ah, mas tem um barco ali, pastor, tem outro barco ali do lado. Eu sei, são todos barcos maravilhosos. Mas o meu clamor é que tenha chegado a hora desse barco, de Jesus entrar dentro desse barco, para um projeto, para realizar algo. Aí agora que vem, meu Deus, eu não posso cometer o erro da igreja de Éfeso, não posso cometer talvez o erro que Pedro não cometeu, mas que talvez um outro teria cometido, de ter o privilégio de Jesus chegar, e olha, chega na praia, tem aquele monte de barco. Aqui cita 2 barcos, mas você sabe, era uma praia de pescadores. O que o texto está dizendo que eram 2 barcos que estavam voltando de uma noite inteira de pescaria fracassada. Os 2 barcos são citados por isso. Mas você imagina quando ele chegou na praia, quantos barcos não estavam lá perfilados? E ele vai, olha, você nunca vai saber do outro barco, muito menos dos demais. Nunca saberemos,
só saberemos do barco de Pedro, que pegou tanto peixe, foi um milagre tão extraordinário que o barco quase afundou, de tão grande que foi o milagre. Só saberemos desse barco, por quê? Porque foi o barco aonde Jesus entrou. Ele entrou no barco, ele mudou a história do barco. Ele mudou aquele estigma de uma noite de fracasso, de tentativa de produção sem efeito. E aí eu vejo o barco, em segundo lugar, em primeiro lugar é a igreja, como eu já falei, é a igreja, é aquela igreja escolhida para aquele momento, para aquele instante, para aquele milagre. Algo vai acontecer com aquele barco, então tem que ser aquele barco naquele momento. E aí eu não posso esquecer que Jesus, uma vez, já perto do final do seu ministério, ele estava com seus discípulos, ele foi no alto de um monte, diz o texto, no alto de um monte, e lá do monte ele conseguia ver Jerusalém, e ele olhava assim de longe com seus discípulos, e ele fez um lamento, disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, como quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha faz com seus pintinhos. Aí ele diz algo muito forte. Ele diz assim: você, Jerusalém, não entendeu o tempo da sua visitação. Oh, Jerusalém, você não entendeu que este foi o momento escolhido para que você fosse visitada. Aí o que vem em seguida é pior ainda, porque ele diz assim: portanto agora a tua casa ficará deserta. Em outras palavras, ele está dizendo a Jerusalém: se você soubesse, aliás, ele diz para a mulher no poço de Jacó, diz assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem fala contigo, mulher. Ou seja, uma abundância de texto onde Jesus diz o seguinte: ei, quando eu decidir visitar você, a sua vida e a sua igreja, não cometa a besteira de deixar eu passar de largo. Não cometa o erro de deixar eu passar. Não deixe passar o tempo, diga comigo, tempo da visitação. Se esse é o tempo de visitação desta igreja, se esse é o tempo, se começou aqui, talvez 2 domingos atrás, o tempo de visitação desta igreja, nós não podemos perder. Nós não podemos deixar passar. E eu tive uma experiência com Deus no dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro. Deus me deu algumas diretrizes para eu seguir. E essas diretrizes, elas são mensais. Que eu e a Zandra temos anotado e nós estamos seguindo essas diretrizes. E quando chegou em dezembro, Deus falou algo conosco que iria acontecer em janeiro. No dia 10 de janeiro. E quando chegou no dia 10 de janeiro, aquilo aconteceu. Deus deu um sinal para nós muito forte. E Deus disse: no dia 10 de janeiro, eu vou mudar o nível de vocês. Não era um domingo. Nós não estávamos aqui na igreja num culto. Eu não sei porque ele escolheu 10 de janeiro, eu sei que no dia 10 de janeiro realmente aconteceu algo que mais à frente eu vou poder contar com mais detalhes para vocês. Mas no dia 10 de janeiro aconteceu algo que nós identificamos, realmente o que Deus falou se cumpriu. Algo aconteceu hoje no mundo espiritual e aquilo é como se tivesse virado uma chave. 10 de janeiro, o culto seguinte foi domingo retrasado, aquele culto que eu não consegui pregar. Depois o domingo passado, de novo, que Deus se moveu aqui de uma forma especial. E hoje é o 3º domingo depois do dia 10. E claramente começou, da parte de Deus, um tempo de visitação.
Por isso que ele diz: Jerusalém, você não entendeu o tempo da sua visitação. Eu vim, eu passei, eu estou indo embora e você não percebeu. E quando ele tira um tempo para visitar alguém, para visitar uma nação, uma igreja, uma cidade, ele tira um tempo. Não dá para descrever esse privilégio, não dá para descrever. Agora, o que acontece é que não existe ninguém melhor do que ninguém para Jesus. Não existe igreja melhor do que outra igreja. Não existe família melhor do que outra família. Não existe pastor melhor do que outro pastor. Para Jesus todo mundo é igual. Todo mundo é igual, todo mundo cheira a lixo. Como assim, pastor? E é? Paulo falou: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa o quão bacaninho você acha que é, o quão legal você acha que é, o quão bonzinho você pensa que é, todos nós cheiramos a... Eu estou falando lixo porque tem outras palavras que eu não posso falar. Cheiramos a lixo. Porque essa é a realidade nossa, real do nosso coração. Aí ele vem por amor, derrama o seu sangue, lava os nossos corações, nos cobre com a sua destra e nos apresenta diante do Pai como um incenso suave diante das suas narinas. O seu sangue nos torna agradáveis e ele nos apresenta a Deus. Portanto, somos todos iguais perante o Senhor. Quem está entendendo? Mas o que acontece, o segredo está aqui, é que Jesus quer uma plataforma que possa ser levada para dentro das águas profundas. Diga comigo: o milagre está no profundo. A areia e a praia, a terra, representa segurança, representa solidez, onde eu posso me ancorar, tudo aquilo que eu posso usar como amparo, aquilo que eu posso me escorar, seja o meu trabalho, seja uma reservazinha que eu tenho lá no banco, seja isso, seja o meu emprego, seja o que for. A minha cultura evangélica, a minha tradição evangélica, tudo aquilo que me deixa seguro, representa a areia, representa o ancoradouro. Aí Jesus vem e escolhe um barco, ele chega e fala: esse barco aqui. Aí ele entra no barco e ele começa a ministrar a partir daquele barco. Diga comigo: a igreja é uma plataforma operacional de Cristo. Ele entra no barco, aí ele ministra, e aí ele diz assim: agora lança-te no mar alto. Mas Senhor, mar alto, só tem que ser mar alto. No mar alto não tem como, você não tem controle. Se der um pé de vento, o barco vai para onde o vento quiser. No mar alto não tem como andar por cima das águas. Jesus tem, né? Mas eu e você não. Ele nos leva, escute bem, hein? Os maiores milagres de Deus na nossa vida acontecem quando Jesus nos coloca em situações que nós não temos mais o controle. Toda vez que você se achar numa situação que você não tem o controle dela, é ali que Jesus opera os maiores milagres. Porque enquanto eu e você acharmos que nós temos o controle na mão, que a gente consegue manipular a situação, enquanto a gente achar isso, nós estamos por nossa própria conta. Agora, quando ele leva a gente para o mar alto e diz: todo mundo agora para o mar alto. E aí você imagina aquela canseira da noite inteira, que aqueles homens tentaram a noite inteira pescar. E aí, meu filho, no remo, vamos embora, vamos embora. Quando chega lá no mar alto, Jesus fala: agora lance as redes para pescar. Aí olha o segredo de Pedro. Pedro diz algo extraordinário. Verso 5: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Tipo assim: Senhor, não tem peixe aqui. Hoje o mar não está para peixe. Mas por que mandas?
Tem outro texto, deixa eu ver como é que diz aquele ali. Sobre a tua palavra. A versão atualizada diz: mas sobre a tua palavra. Tipo, eu já tentei, já pelejei, isso aqui não funciona, não deu certo, meu casamento não está bem, eu não consigo arrumar trabalho, não consigo pagar as dívidas, não consigo documento, seja lá qual for a sua história. Ele fala: mas, porque mandas, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí o que acontece? Nós estamos falando que o barco é a igreja que o Senhor escolhe para aquele momento, para aquele propósito. Igrejas têm propósitos. Ele escolhe igrejas de acordo com o propósito de cada igreja. E de acordo com o preço pago, decisão de oração, de buscar ao Senhor. Aí o que acontece? Ele escolheu aquele barco, aquela plataforma, aquela igreja. Fala: lança a rede. Ah, mas já tentamos, já pelejamos. Lança agora a rede. Eu estou dizendo: lança a rede. Então sobre a tua palavra eu lançarei. E lança a rede sobre a palavra dele. Ou porque ele mandou, diz o texto. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhe a rede. Diga comigo: rompiam-se-lhe. Ou seja, o texto não diz: e as redes romperam. Diz que rompiam-se-lhe, ou seja, as redes estavam quase rompendo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: esse é o segredo. Quando eu posso esticar você até ao ponto de quebrar, mas não quebra. Quando eu pego você com o seu dom, com o seu talento, ou com a sua falta de dom e de talento, que às vezes a gente acha que não tem, né? Todo mundo tem, mas tem aquele que acha que não tem nada. Ah, Deus nunca vai me usar para nada. Como? Porque não, escute bem. Ele pega você e ele vai esticando, é ou não é? Alguém já passou por isso? Só eu e a Zandra. Ele pegar você assim, vai esticando, te esticando. Você fala: agora eu não aguento mais, agora eu não vou aguentar. E aguenta. Porque ele estica ao ponto de quase quebrar, mas não quebra, porque o papel dele não é destruir você e eu, ou destruir a igreja. O papel dele é nos mostrar até onde podemos chegar, quando ele está no barco. Como que a situação muda radicalmente, só porque ele entrou naquele barco. E eu quero te dizer nesta noite: o Senhor entrou neste barco. O Senhor entrou aqui neste barco. Eu posso falar sem medo de errar: o Senhor entrou neste barco. E nós não vamos perder o tempo da nossa visitação. Este é o tempo da nossa visitação. Este é o tempo da New Time Church Visitation. E o Senhor tem um plano com esta igreja. E nós vamos exercitar a nossa sensibilidade. A sua vida vai mudar, as suas finanças vão mudar. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque ele precisa de você para abençoar missões, por exemplo. Por isso ele tem que te abençoar, ele tem que te abrir portas e dar a você coisas que você nem sabe que pode conquistar. Ele é capaz de fazer isto com você. Porque ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele está executando um plano. Você pode não saber. Eu posso não saber o plano inteiro. Você acha que eu também não oro? Toda madrugadinha eu estou lá quietinho, eu falo: Senhor, deixa eu dar uma olhada no plano todo. E ele fica caladinho. E ele vai me dando os flashes, ele vai mostrando um pouquinho de cada coisa. Porque o plano é dele, o plano está nas mãos dele. Não há perigo de dar errado, porque o plano é dele. Ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você. Digam glória a Deus. E aí o que acontece? A igreja se torna uma plataforma operacional. Só que não pode ser uma plataforma qualquer. Jesus escolhe uma plataforma que não teme deixar a proteção da areia, do ancoradouro, sinônimo de segurança natural. Ah, mas o culto agora está meio desorganizado. Eu prefiro aquele estilo onde eu ancoro o barco assim
e ali bota uma âncora. Eu estou acostumado assim. Não, mas Ele está nos chamando para ir por uma região onde a coisa é meio bamba mesmo. A coisa balança. Porque o controle está nas mãos dEle. Você pode levantar a sua mão e dizer: nós confiamos no Senhor. Diga: nós confiamos no Senhor. E aí aquele barco tornou-se uma plataforma operacional para Jesus ensinar as pessoas a partir do próprio mar. Ele entra no barco e fala: afasta-te da praia. E aí eles afastam com o barco da praia. E aí ele começa a alimentar as pessoas com as suas palavras. Palavras poderosas. E ele vai falando e aquelas pessoas vão sendo alimentadas. E aí no final um grande milagre acontece. Diga comigo: um grande milagre aconteceu, porque Pedro creu. E aí eu termino com isso, porque o nosso horário também já foi. É responsabilidade de Pedro levar o barco para o alto mar. Então é minha responsabilidade, aqui neste lugar, é minha responsabilidade saber que o nosso barco não vai ficar ancorado na praia. Essa é minha responsabilidade. Eu tenho que ter a sensibilidade maior, eu tenho que ter a coragem de deixar o sopro, né, o sopro do Espírito levar o barco na direção que Ele quer. Porque se eu, como pastor da igreja, permitir com a igreja, vai acontecer com a sua casa. Vai acontecer com a sua casa, de você perceber que há um vento soprando a sua casa na direção certa. As decisões passam a ser mais acertadas. As soluções começam a brotar com mais facilidade, porque o vento do Espírito sopra. Número 2, é responsabilidade de Pedro lançar as redes para pescar. E o texto diz redes. Jesus fala: lançai as redes. Jesus não pega as redes e sai lançando. Espera um pouquinho, deixa eu lançar. Não, lance vocês as redes. Ele dá a ordem, quem tem que lançar somos nós. E aí o que acontece? Nós entramos no ano 2020. Podem ficar de pé, que aí me estimula a pregar mais 10 minutos. Vamos ficar de pé, para fingir que está acabando. Diga: redes. Esse ano de 2020, nós vamos ter que lançar algumas redes, não vai ter jeito. Lançar algumas redes, porque à medida que o mover de Deus for se intensificando, as pessoas precisam saber que há um lugar seguro onde o mover de Deus pode transformar vidas, curar pessoas, restaurar corações, reacender esperanças. Escute bem, as pessoas estão com uma profunda sede de Deus. Coloca para mim aí Isaías 55:1, por favor. As pessoas estão com uma profunda sede de Deus. Muita sede. Existe tanta confusão religiosa aí fora, que as pessoas estão sedentas de Deus. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O que isso significa? Que o mover de Deus não é mérito de ninguém. De ninguém. Ninguém aqui tem dinheiro para poder comprar essa água, ou para comprar esse vinho e esse leite. Ninguém aqui tem dinheiro para isso, porque não é mérito pessoal. Ele se move porque Ele nos ama. Ele se move porque Ele tem um plano. Digam glória a Deus. E aí o Senhor vem e leva Pedro para o alto mar e tira ele da areia e diz: lançai as redes. E ele lança as redes e vem aquele monte de peixe que ele não consegue quase jogar para dentro do barco. Queria que você entendesse nesta noite, à medida que caminhamos para o encerramento, é que a única coisa que nós temos que fazer como igreja, nós precisamos desenvolver um espírito de adoração, porque a adoração é o segredo de tudo.
e crer que Deus tem um plano, Deus está trabalhando. Nós não estamos dando tiro no ar, Deus tem um plano e Ele está trabalhando a partir desse plano. Você pode dizer glória a Deus, fechar os seus olhos por um momento. E esse ano nós vamos lançar as nossas redes. Quais redes, pastor? Rede de mulheres, rede de jovens e adolescentes, rede de homens, rede disso, rede daquilo. Qualquer rede que nós tivermos, nós vamos de alguma forma usar essas redes como um instrumento nas mãos de Jesus para poder buscar esses peixes que estão lá fora. Chegou o momento de lançar as redes, amém? Feche os seus olhos. Nós queremos te agradecer, meu Senhor. Nós nem sabemos como agradecê-lo, ó Deus, pela tua presença nesta casa. Pai, pela forma como o Senhor está vindo, ainda quando abrimos o culto, a tua presença nítida, clara, que todos percebem que o Senhor está aqui, Senhor. E eu quero dizer a Ti nesta noite, no final desta palavra, é que nós não deixaremos passar o tempo da nossa visitação. Nós não cometeremos o erro de Jerusalém. E nós não cometeremos o erro da igreja de Éfeso, que quase perdeu o seu lugar no castiçal. Se o Senhor, na tua santa sabedoria e misericórdia, nos der um lugar no castiçal, nós não negligenciaremos a nossa posição. Nós vamos buscá-lo com toda a intensidade. O Senhor sempre nos encontrará buscando a tua face, orando, adorando, com uma consciência total de que realmente algo está acontecendo, de que há um plano. Não estamos vivendo apenas um culto pelo outro, um dia pelo outro, mas nós fazemos parte de um plano glorioso que o Senhor tem para abalar esta nação, junto com centenas ou milhares de outras igrejas espalhadas por esta nação, que clamam, que pedem ao Senhor por um mover do teu Espírito, por um avivamento, Senhor, a partir deste ano de 2020. E assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, que esta é a janela que o Senhor abriu, que chegou um tempo em que o Senhor abriu uma janela, e nós não deixaremos esta janela passar. Nós oferecemos a Ti as nossas casas, nossos lares. Oferecemos a Ti nossas famílias. Oferecemos a Ti nosso trabalho, nosso dinheiro. Oferecemos para Ti tudo que temos, tudo que somos. Oferecemos a Ti nossos medos. Oferecemos a Ti nossas inseguranças. Oferecemos a Ti a instabilidade do mar alto, porque nós sabemos que no mar alto as coisas acontecem. No mar alto não há segurança. A única segurança do mar alto é o Senhor dentro do barco. E nós aceitamos o desafio de ver o barco balançar, mas com a certeza de que voltaremos com as redes cheias. Digam comigo, conta comigo, Senhor. Digam, conta comigo, Senhor. Apesar da minha fraqueza, apesar dos meus limites, conta comigo, Senhor, porque não deixarei passar o tempo da minha visitação, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor em gratidão a Ele nesta noite.